Desde cedo fomos treinados a pensar a vida como algo que precisa ser rigidamente organizado para não colapsar. Controle virou sinônimo de saúde. Previsibilidade, de segurança. Regularidade absoluta, de bom funcionamento. Esse modelo foi projetado sobre o corpo humano. Imaginamos órgãos obedecendo comandos, células executando ordens, sistemas alinhados como engrenagens de uma máquina silenciosa. Mas essa imagem confortável esconde um erro fundamental. Porque máquinas só funcionam quando tudo permanece estável. A vida, não. Se o corpo dependesse de controle absoluto, ele falharia diante da menor variação. Uma noite mal dormida, uma mudança de temperatura, um pensamento inesperado. E ainda assim, ele se mantém. Não por rigidez, mas por adaptação contínua. A primeira quebra de mapa começa aqui. O corpo não é organizado por controle central, mas por coordenação distribuída. Não existe uma sala de comando dizendo a cada célula o que fazer. O que existe é algo mais sutil, mais antigo e mais poderoso. Ritmo. Observe com cuidado. Se você tentasse controlar conscientemente sua respiração por horas, entraria em exaustão. Se precisasse ordenar cada batimento cardíaco, o sistema entraria em colapso. O corpo não pede permissão à mente para continuar vivo. Ele se organiza apesar dela. E isso nos desconcerta, porque fomos ensinados a acreditar que ordem nasce do comando. Mas na biologia, assim como no universo, ordem nasce do ajuste contínuo entre partes independentes. Aqui está a inversão mais difícil de aceitar. O corpo funciona melhor quando não está tentando se controlar. Ele opera em um estado que não é caos, mas também não é rigidez. É um território intermediário, onde pequenas variações são não apenas toleradas, mas necessárias. Quando tudo está excessivamente regular, algo está errado. Quando tudo é imprevisível, algo está errado. A vida acontece entre esses extremos. Essa percepção muda tudo. Porque se a ordem do corpo não vem do controle absoluto, então talvez o desconforto que sentimos diante da incerteza não seja um defeito, mas um conflito entre nossa cultura e nossa biologia. O corpo não foi projetado para funcionar como um sistema fechado. Ele é aberto, sensível, responsivo. Ele escuta o ambiente, ele responde ao tempo, ele se ajusta ao inesperado. E aqui, quase sem perceber, entramos em uma pergunta desconfortável. Se a vida não se sustenta pelo controle, por que insistimos tanto nele? Talvez porque controle oferece a ilusão de estabilidade. Mas o corpo não vive de ilusões. Ele vive de ritmos reais, invisíveis, silenciosos, constantes, que não exigem supervisão, apenas continuidade. Essa é a base sobre a qual tudo o que vem depois se sustenta. Antes de existir pensamento, antes de existir consciência, antes de existir identidade, já existia ritmo. E é ele, não o controle, que mantém você aqui. Há uma distância confortável entre observar algo e se reconhecer dentro dele. A ciência tradicional costuma manter essa distância. Ela descreve, mede, classifica, mas raramente convida. Aqui o convite é outro. Enquanto você escuta estas palavras, seu corpo não está em repouso. Ele não está esperando que você compreenda algo para então agir. Trilhões de células continuam ajustando seus ciclos, entrando e saindo de atividade, trocando sinais químicos e elétricos sem nenhuma consciência de que estão sendo observadas. E ainda assim, elas se coordenam. Não há um aviso, não há um comando central, há apenas participação contínua. Talvez o ponto mais difícil de aceitar seja este. Você não está fora do fenômeno que está tentando entender. O corpo que escuta é o mesmo corpo que se organiza. O sistema que observa é parte do sistema observado. Não existe um você separado, analisando um organismo à distância. Existe um processo vivo, refletindo sobre si mesmo, pela primeira vez talvez com atenção real. Esse vídeo não pede que você aprenda algo novo. Ele pede algo mais raro, que você permaneça presente tempo suficiente para perceber aquilo que sempre esteve acontecendo. O ritmo que organiza suas células não começa quando você presta atenção nele. Ele não se intensifica porque você entende sua lógica. Ele simplesmente continua. O convite aqui não é para controlar esse ritmo, nem para modificá-lo, nem para interpretá-lo como sinal de algo maior. O convite é para reconhecer sua existência. Em algum momento da história, aprendemos a associar consciência a comando. Acreditamos que estar consciente é dirigir, ordenar, interferir, mas a maior parte da vida acontece fora desse eixo. Ela acontece enquanto você dorme, enquanto você esquece, enquanto você respira sem notar. E isso não é falha, é arquitetura. Se você tentar se colocar como espectador neutro, algo se perde. Porque não há neutralidade possível quando o fenômeno é você.
Este é um convite silencioso para atravessar essa fronteira. Não a de quem observa um corpo funcionando, mas a de quem percebe que é o funcionamento. Talvez agora faça sentido dizer: não estamos explorando o corpo humano como um objeto isolado, mas como um território vivo, do qual você nunca saiu. E ao aceitar esse convite, algo sutil acontece. A pergunta deixa de ser: como isso funciona? E começa a se transformar em: como eu participo disso? Esse reconhecimento não exige resposta. Ele apenas abre espaço. Porque, a partir daqui, quando falarmos de células, de ritmos, de sincronias, não estaremos falando de algo distante. Estaremos falando de você agora em escala microscópica, prestes a se refletir no cosmos. Quando pensamos no universo, imaginamos vastidão, distâncias incompreensíveis, tempos que ultrapassam qualquer biografia humana. É tentador acreditar que nada disso tenha relação com o que acontece dentro de você. Mas essa separação é ilusória, porque no universo a ordem também não surge do controle central. Ela emerge da coordenação entre sistemas autônomos, cada um operando segundo suas próprias oscilações. Galáxias não seguem um plano. Elas se organizam a partir de campos gravitacionais, interações locais, pequenas assimetrias que, ao longo do tempo, geram estrutura. Não existe um centro ditando o movimento de cada estrela. Existe ritmo em múltiplas escalas. Agora, reduza a escala. Dentro do seu corpo, cada célula carrega seus próprios ciclos. Produção de energia, replicação de componentes, reparo de danos, resposta ao ambiente. Nenhuma célula conhece o todo. Ainda assim, o todo emerge. O que conecta esses níveis não é intenção, nem consciência, nem comando. É ressonância. Na física, sistemas que oscilam tendem a se sincronizar quando interagem. Pêndulos próximos entram em fase. Ondas se somam ou se anulam. Campos se ajustam. Na biologia, ocorre o mesmo princípio, apenas com matéria viva. Células que compartilham espaço, nutrientes e sinais ajustam seus ritmos até atingir um padrão funcional comum. Não porque decidem, mas porque não sincronizar é energeticamente custoso. A ordem, tanto no cosmos quanto no corpo, não é uma imposição, é uma consequência. Este é o ponto em que a metáfora se dissolve. E resta apenas a estrutura. O universo não se parece com o corpo. O corpo opera segundo as mesmas regras de organização. Ambos dependem de flutuações controladas, interação local, ausência de comando central, emergência de padrões globais, mude a escala. A lógica permanece. Talvez seja por isso que certas imagens nos causam estranheza familiar. Uma rede de neurônios se assemelha a uma teia cósmica, não por coincidência estética, mas porque ambas são soluções naturais para o mesmo problema funcional. Conectar muitas partes sem perder adaptabilidade. Aqui, o paralelo deixa de ser intelectual e se torna inevitável. Você não é um ponto isolado em um universo estranho. Você é uma continuação dele, operando em outra escala de matéria e tempo. O que pulsa nas galáxias não é diferente do que pulsa em suas células. A diferença não está na lei, mas na dimensão. E ao reconhecer isso, algo se desloca. A pergunta deixa de ser: o que eu sou dentro do universo? E começa a se transformar em: como o universo continua em mim? A partir daqui, entramos em um território sensível. Porque se o mesmo princípio organiza estrelas e células, então a instabilidade não é erro, é função. No próximo bloco veremos por que o caos não ameaça a vida, mas a sustenta. Até aqui falamos de ritmo como se fosse algo quase intuitivo, mas ele não é uma ideia poética solta no ar. Ele é uma propriedade mensurável da vida. A biologia não descreve o corpo como um conjunto estático de estruturas, mas como um sistema de processos oscilatórios acoplados. Cada célula é, em essência, um oscilador bioquímico. Dentro dela, reações químicas não acontecem de forma contínua e linear. Elas acontecem em ciclos, ativam, desaceleram, reiniciam. Produção de energia, expressão gênica, transporte de íons, tudo obedece a padrões rítmicos, mesmo quando não os percebemos. Existe um erro comum ao imaginar o ritmo biológico como um relógio preciso. Relógios são rígidos. A vida, não. O que a ciência observa é algo mais sutil. Oscilações flexíveis, capazes de se ajustar ao ambiente. Quando uma célula percebe mudança de luz, temperatura ou disponibilidade de nutrientes, seus ciclos não param. Eles se deslocam. Isso é o que permite adaptação sem colapso. Um único dado basta para sustentar essa ideia. Quando populações celulares perdem a capacidade de sincronizar seus ritmos, mesmo mantendo todas as estruturas intactas, o tecido entra em falha funcional. Não falta peça, falta coordenação temporal.
É por isso que distúrbios de ritmo antecedem alterações visíveis em muitos processos patológicos. O descompasso vem antes do dano. O corpo, portanto, não se organiza porque cada parte funciona perfeitamente, mas porque partes imperfeitas conseguem oscilar juntas. Esse é o mesmo princípio que permite que sistemas complexos sobrevivam sem controle central. A ciência chama isso de auto-organização. Não é um conceito filosófico. É um fenômeno observado em sistemas vivos, químicos e físicos. Quando observamos o corpo por esse ângulo, a ideia de saúde muda. Saúde não é rigidez, não é regularidade absoluta, não é ausência de variação. Saúde é a capacidade de variar sem se perder. É conseguir oscilar, deslocar, ajustar e retornar a um padrão funcional. E aqui, novamente, o espelho com o universo se torna inevitável. Estrelas nascem de flutuações. Galáxias se formam a partir de pequenas instabilidades. Estruturas emergem quando há liberdade suficiente para variar, mas não a ponto de se dissolver. O corpo segue a mesma lógica. Este bloco não pede que você memorize termos, ele apenas sustenta algo essencial. O ritmo que organiza suas células não é metafórico, ele é físico, químico, mensurável e ainda assim invisível ao olhar apressado. No próximo bloco veremos por que esse ritmo precisa do caos para existir. Há algo profundamente desconfortável na ideia de que a vida precisa de instabilidade para continuar existindo. Fomos treinados a associar caos a erro, falha, ameaça. Mas o corpo humano conta outra história. Quando sistemas vivos são forçados a uma regularidade excessiva, eles perdem adaptabilidade. E quando perdem adaptabilidade, entram em colapso diante do primeiro imprevisto. A vida não se sustenta na perfeição. Ela se sustenta na variação contínua. Observe o coração. Um coração saudável não bate como um metrônomo. O intervalo entre batimentos varia o tempo todo, mesmo em repouso. Essa variabilidade não é ruído, ela é informação. Quando o ritmo cardíaco se torna excessivamente regular, isso não indica ordem, indica fragilidade. O corpo precisa oscilar para se manter pronto. O mesmo ocorre no cérebro. Padrões cerebrais rígidos são sinais de limitação funcional. Um cérebro vivo alterna estados, muda frequências, entra e sai de sincronias. O que chamamos de estabilidade é, na verdade, a capacidade de transitar entre estados sem se perder. Esse princípio aparece novamente quando ampliamos a escala. No universo, estruturas não surgem de campos perfeitamente uniformes. Elas emergem de pequenas irregularidades. Se o cosmos inicial fosse completamente homogêneo, nada teria se formado. Foram mínimas flutuações que permitiram que matéria se agrupasse, que estrelas surgissem, que galáxias existissem. A ordem nasceu do desvio. No corpo humano, acontece o mesmo. Microvariações no ambiente celular. Temperatura, disponibilidade de nutrientes, sinais químicos, forçam ajustes constantes. Esses ajustes mantêm o sistema vivo. A ausência de variação é o verdadeiro perigo. Aqui, o conceito de caos precisa ser redefinido. Não estamos falando de desorganização total. Estamos falando de um caos limitado, um território entre rigidez e colapso. É nesse limite que sistemas complexos conseguem se reorganizar sem perder identidade. A ciência chama isso de operar na borda do caos, não como metáfora, como descrição funcional. Talvez seja por isso que tentativas obsessivas de controle produzem o efeito oposto. Ao eliminar variações, elas reduzem a capacidade do sistema de responder ao real. O corpo não foi feito para ser blindado. Ele foi feito para ajustar-se continuamente. E ao reconhecer isso, algo se inverte novamente. O desconforto diante da instabilidade talvez não seja sinal de ameaça, mas de que estamos nos afastando do modo como a vida realmente funciona. No próximo bloco, esse princípio deixa de ser abstrato. Ele se reflete diretamente em você, porque se o caos sustenta a ordem, então você não é um sistema que precisa ser consertado, mas um sistema que precisa oscilar. Depois de atravessar células, ritmos e instabilidades, é impossível manter a distância inicial, porque aquilo que descrevemos não acontece em algum lugar abstrato, acontece em você agora enquanto escuta. Você não é um corpo que ocasionalmente entra em desajuste. Você é um sistema vivo que existe em permanente negociação com o ambiente. Nada em você está completamente fixo. Nem seus estados físicos, nem seus estados mentais, nem suas sensações mais sutis. E isso não é defeito, é estrutura. Talvez agora fique mais claro por que certos estados internos, cansaço, inquietação, clareza, dispersão, não surgem como falhas isoladas. Eles são expressões momentâneas de sincronias que se aproximam ou se afastam. O corpo não erra, ele responde. Ao longo do tempo, aprendemos a interpretar variação como problema. Mas, sob o olhar da vida, variação é linguagem. O corpo não fala em palavras, ele fala em ritmos.
Quando algo se acelera demais, ele sinaliza. Quando algo se desacopla, ele ajusta. Quando algo se repete excessivamente, ele tenta variar. Você sente antes de entender. Não porque algo está errado, mas porque o sistema precisa comunicar ajuste. Aqui, o espelho se completa. Assim como estrelas não mantêm brilho constante e galáxias não permanecem imóveis, você não foi feito para permanecer sempre no mesmo estado. A estabilidade que buscamos obsessivamente não existe na natureza. O que existe é continuidade através da mudança. Talvez o reconhecimento mais silencioso seja este. Você não precisa forçar a harmonia. Ela emerge quando há espaço para ajuste. O corpo não pede que você o conserte. Ele pede que você o reconheça como processo, não como objeto. Neste ponto, a fronteira entre corpo e universo já não é clara. Ambos existem porque conseguem variar sem se dissolver. Ambos persistem porque conseguem oscilar sem perder coerência. E você está incluído nisso. Não como exceção, mas como continuidade. No próximo e último bloco, não fecharemos com uma conclusão explicativa. Fecharemos com um reconhecimento de identidade. Chegamos ao fim, mas nada aqui se encerra de fato. O ritmo que organiza suas células não começou quando este vídeo começou. E não terminará quando ele acabar. Ele continua enquanto você se levanta, enquanto esquece estas palavras, enquanto o mundo segue em movimento. Porque o que sustenta a vida não é atenção constante, nem compreensão completa, é continuidade. O universo não exige que você o entenda para permitir que faça parte dele. Ele apenas pulsa. E esse mesmo princípio pulsa em você, não como metáfora, mas como função. O que mantém galáxias coesas é o mesmo tipo de lógica que mantém seus tecidos vivos. Não são centros de comando. Não são ordens rígidas, são ritmos que se ajustam. Talvez o que este percurso revele não seja uma nova informação, mas uma mudança de posição. Você não está diante do universo, observando-o. Você está dentro dele, continuando-o. O corpo que sente, o sistema que oscila, a consciência que percebe. Tudo isso é expressão da mesma arquitetura. Não há separação a ser superada. Ela nunca existiu. Há apenas escalas diferentes operando sob princípios semelhantes. O micro e o macro não se refletem por poesia, mas por estrutura. Se este reconhecimento também te atravessa, não como crença, mas como percepção funcional, escreva nos comentários. Eu faço parte desse ritmo. Não para afirmar algo novo, mas para nomear algo que sempre esteve em funcionamento. O ritmo segue, você segue, e o universo silenciosamente continua em você.